Como eu disse, estou muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre, como o tema já está aí apresentando para vocês, a mais importante oração. Eu estava na célula da UPA conversando com os meninos e aí a gente entrou no tema de oração, né? A gente começou a conversar sobre oração e eu perguntei, gente, já pararam para reparar que, na grande maioria das vezes, a gente começa sempre orando agradecendo pelo que quer que seja, né? A gente coloca lá os nossos agradecimentos e começa orando, e no final a gente tem as petições, né? Pedidos sobre saúde, sobre estudos e tudo mais. E aí eu comentei com eles, já pararam para reparar que toda vez que a gente começa orando, a quantidade de agradecimentos que a gente tem é muito menor do que as coisas que a gente pede? Já pararam para ver que a nossa lista de petições ela é sempre muito maior do que as nossas listas de agradecimento? E a gente começou a orar, né, e falar sobre isso, e aí eu pensei, será que as nossas orações, elas têm tido a prioridade diante de Deus que o agrada? Ou será que a gente está colocando sempre prioridades que não são a prioridade de Deus real para aquele momento? Será que o nosso coração, na oração, está sendo um coração que agrada a Deus? Ou será que a gente está o desagradando por colocar prioridades erradas nas nossas orações? E, com certeza, né, as nossas orações elas são, né, muito ricas, existem muitas coisas que a gente fala na nossa oração, né? A gente adora, a gente louva ao Senhor, a gente faz nossas petições, a gente pede por nós, por outras pessoas, enfim. Mas existe algo que eu queria que a gente refletisse nessa noite sobre algo que deve preencher a maior parte das nossas orações e, se possível, que estivesse presente em todas as nossas orações. E eu vou deixar vocês na curiosidade porque eu vou falar o que é essa mais importante oração no final. Queria pedir para que os irmãos abrissem no livro de 1 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 22. Pois não, pastor. 1 Crônicas, capítulo 22. E o livro de Crônicas, com certeza, é um livro muito rico, né? Vai registrar a história dos reis de Israel, dos reis de Judá. E é um livro que, basicamente, é um livro histórico, né? A gente tem registros aqui como realmente o escritor registrando toda a história do povo de Deus. E, às vezes, eu pensava um pouco comigo, né? Qual o sentido, né, de ter uma história aqui registrada, né? Como se fosse um livro de história mesmo que a gente estuda na escola, só que em relação ao povo de Deus, né? E eu me lembrei daquele texto que fala, né, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então Deus teve um propósito soberano em deixar registrado aqui para nós essa história. E a história que a gente vai ler hoje é a história mais ou menos perto do final já da vida do rei Davi. O rei Davi vai ser um grande exemplo para nós, né? Não porque ele era um homem perfeito, obviamente, mas porque a palavra nos lembra que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E como homem segundo o coração de Deus, com certeza nós temos muito a aprender com ele, tanto com as falhas que ele cometeu e a maneira que ele reagiu diante delas, se arrependendo, como também com os acertos que ele teve ao longo da sua vida. E por isso a gente vai ler esse capítulo, aprendendo um pouquinho como o coração do rei Davi expressa amor para com o Senhor e como nós podemos aprender com ele em relação a isso. Amém? 1 Crônicas, capítulo 22, diz o seguinte: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome.
Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas nem te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, e também de bronze, e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor reservou, Senhor, para que a gente estivesse meditando na Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua mensagem, Senhor, seja anunciada nessa noite, Pai. O Teu povo seja edificado, Senhor Jesus. O Senhor esteja tocando no nosso coração, Senhor, para que essa palavra nos incomode, Senhor, e faça com que a gente cumpra o propósito, Senhor, da Tua palavra, que é nos edificar, Senhor, que é nos transformar, que é nos exortar, que é fazer com que a gente mude de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que não saiamos aqui, Senhor, essa noite da mesma forma que entramos, ó Pai, mas que saiamos decididos, ó Pai, a pormos em prática aquilo que o Senhor está pronto para nos exortar nessa noite. Nos ajuda, Pai, nos dá entendimento, Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente nessa noite. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, né, o rei Davi é um grande exemplo para nós, graças a Deus, né? Como eu disse, ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, né? E é interessante pensar, né, que um homem que falhou como o rei Davi, né, a gente, se fosse aos olhos humanos, né, nunca que a gente olharia para ele e diria que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas a palavra deixa claro que o seu coração era um coração quebrantado e era um coração sinceramente voltado ao Senhor. Isso me chama a atenção porque, né, a gente tende a olhar para a palavra de Deus e imaginar que a gente vai encontrar homens perfeitos, e não é esse o caso, né? A gente encontra homens imperfeitos, né? Abraão, Jacó, o próprio Davi ou muitos outros homens de Deus, a gente vai encontrar como homens falhos, né? E isso faz com que a gente possa olhar para esse texto de maneira a ter esperança e imaginar que, se um homem como Davi, que falhou como falhou, foi homem como nós, cometeu esses erros, mas cometeu também determinados acertos, como foi na vida dele. Ele pôde viver isso aqui, que a gente vai ver hoje. Então é um estímulo para que nós saibamos que podemos buscar esse mesmo lugar diante do Senhor e que a gente pode encontrar esse mesmo coração também habitando dentro de nós. Da mesma maneira que o coração de Davi é registrado como um coração quebrantado e sincero, o Senhor nos traz luz nessa palavra e nos incomoda a dizer que a gente pode também ter esse mesmo coração, assim como foi o coração do rei Davi. Nós podemos encontrar no final da nossa história, uma história como está registrado na história de Davi, que diz o seguinte, que ele honrou o Senhor e morreu farto de dias, e ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Eu creio que, né, é isso que nós desejamos para a nossa vida, né? Às vezes eu fico pensando também dessa forma, né? Imaginem que, né, estão escrevendo uma história sobre a minha vida, né? Como eu gostaria que a minha história terminasse. Eu gostaria que a minha história terminasse com: ele se desviou dos caminhos do Senhor e nunca mais voltou. Ele não honrou o Senhor todos os seus dias. Ou eu gostaria que a minha história terminasse: ele honrou o Senhor e morreu farto de dias. Então, sabendo disso, entendendo isso, nós devemos olhar para essa história do rei Davi e entendermos quais os princípios que nós podemos levar para a nossa vida. E o que eu queria que a gente pensasse nessa noite é em relação a um coração que verdadeiramente ama o Senhor. Porque esse foi o coração do rei Davi.
Um coração que realmente estava disposto, entregue verdadeiramente a Ele. E nós vemos isso desde o começo da vida do rei Davi. O rei Davi começa nessa história ainda antes de ser rei, né? Nós vemos muitos relatos dele honrando seus pais, ou dele falando para o seu pai, dizendo assim, pai, não se preocupe comigo, enquanto ele estava indo levar a comida para os irmãos que estavam na guerra. Ele disse o seguinte, pai, não se preocupe comigo, o Senhor vai me proteger. Nesse caminho que eu estou trilhando, fique tranquilo, o Senhor vai me proteger. E ele mostrava a convicção de que o Senhor estava presente ali, cuidando da vida dele. Mais do que isso, ele leva isso, eu creio que é o mais extremo possível, olhar para Golias, ver ele desafiando o povo de Deus e dizendo, eu vou parafrasear aqui, entre aspas, ele dizendo, esse gigante não é páreo para o nosso Deus, não. Pode ter certeza que se eu for, Deus vai dar um jeito de me usar, glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor nessa tarde, e Ele vai colocar Golias em minhas mãos. A gente vê o quanto o coração de Davi era um coração rendido e compromissado verdadeiramente com o Senhor. E mais do que isso, né? Até mesmo quando ele estava sendo perseguido por Saul, tendo a oportunidade de matá-lo, como muitas vezes aconteceram, ele olhava para o céu e dizia, não, Senhor, eu não vou te desonrar dessa forma, eu tenho que honrar o Senhor. E ele poderia ter acabado ali, ele já tinha a promessa de que seria o rei. Em olhos humanos, ele tinha tudo para dar cabo da vida de Saul. Mas ele se compromete com o Senhor em fidelidade e honra, e ele diz, Saul não vai morrer por minhas mãos. Eu não vou desagradar o Senhor dessa forma. Então nós vemos diante da palavra, até mesmo diante do momento onde ele peca, ele não se preocupa com o seu reinado ou com as consequências do pecado dele, ele se preocupa em ter desagradado aquele que era o Senhor dele. Então a gente vê que a história de Davi é uma história que muitas vezes constrange a nossa vida, ao nós observarmos a nossa vida e compararmos com a dele e pensarmos, será que o meu amor ao Senhor, ele é tão grande assim como foi o de Davi? Será que o Senhor olha do céu e olha para nós e diz, servo bom e fiel, me agrado de ti? Será que o Senhor olha para nós e enxerga um coração sinceramente voltado para Ele, assim como foi o coração de Davi? E é nisso que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite, sobre 3 características de um coração que ama a Deus. E no final, eu vou falar sobre essa mais importante oração aí, que eu coloquei como título. A primeira característica de um coração que ama o Senhor é um coração que deseja vê-lo glorificado, como está aí no versículo 5 do texto que nós lemos, diz o seguinte, dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Vejam que no final da vida de Davi, ele poderia estar se preocupando com muitas coisas, mas ele está se preocupando com o quanto ele ainda pode, naqueles poucos dias, pouco tempo de vida que ele tinha, em como ele podia contribuir para a glória do Senhor aqui na terra. É como o Senhor Jesus ensina para a gente no Pai Nosso. A primeira coisa que a gente fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus estava deixando claro para a gente que a nossa prioridade por amar ao Senhor deve ser estimá-lo de todo o nosso coração, a fim de a gente querer que o nome dele seja engrandecido do jeito que é devido. Isso deve habitar e encher o nosso coração, meus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos preocupados com a nossa vida ou com a nossa própria glória, mas o rei Davi, que tinha tudo para se gloriar como o homem segundo o coração de Deus, ele se preocupa com a glória do Senhor. Ele se preocupa com o quanto ele pode contribuir para que o nome de Deus seja glorificado aqui na terra. O Senhor Jesus, em João 12, diz o seguinte, agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. No momento de maior aflição do Senhor Jesus, ele também nos deixa esse mesmo exemplo. Ele estava ali aflito, preocupado, mas ele fala que... Ele deixa claro aqui na oração, Pai, eu pediria para que o Senhor me livrasse, mas ele diz o seguinte, de maneira nenhuma, para esse propósito eu entendo que eu vi. Então, Pai, glorifica o teu nome aqui nessa hora. O Senhor Jesus, assim como o rei Davi, nos deixou exemplo, pensando que no último momento, nos momentos finais da vida deles, eles estavam ali se empenhados em glorificar o nome do Senhor. E eu queria que os irmãos refletissem nesse momento e pensassem se a sua vida, ela tem sido uma vida de entrega na busca de glorificar o nome do Senhor. Será que nós estamos preocupados demais com a nossa vida? Ou será que realmente a glória de Deus manifesta aqui na terra é realmente a nossa prioridade? E eu digo isso não para que a gente fique aqui enclausurado na igreja, né? Mas para que a gente entenda que lá fora, principalmente lá fora, quando a gente sair,
se o nome de Deus está sendo engrandecido do jeito que é devido a partir da nossa vida, pela maneira com que você lida com os outros, ou pela maneira com que você exerce o seu trabalho, se o seu objetivo final em fazer todas as suas obras, assim como foi a vida de Davi, especialmente nesse momento, realmente tem sido imaginar que Deus vai ser glorificado, vai ser elogiado e vai ser bendito como realmente o nome dele é devido, com aquilo que você estiver fazendo. O Senhor Jesus e o Rei Davi nos deixaram esse exemplo. E eu creio que a melhor forma de ver o nome do Senhor sendo glorificado é obedecendo os mandamentos, é seguindo aquilo que Ele deixou para nós. É realmente vivendo uma vida coerente com a fé que a gente professa. Como diz em Tiago, né? Você quer mostrar a sua fé com a sua boca? Do que adianta? Eu vou fazer o seguinte, eu com a minha boca vou ficar calado, mas com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Não se preocupe se você quiser falar da sua fé, mas a palavra de Deus ela deixa claro que a maneira com que o testemunho do Senhor é pregado aqui na terra é com a maneira com que a gente vive e com a conduta que a gente vive aqui na terra. E já, pulando para isso, já que eu entrei nesse assunto, aquele que ama o Senhor deseja vê-lo glorificado, mas aquele que ama o Senhor, ele também busca o obedecer de todo o coração. Diz o seguinte em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Senhor deixa claro para nós que o maior ato de amor que Ele quer de nós é a nossa plena obediência. É um coração entregue e contrito em fazer a sua vontade revelada na sua palavra. É nós nos despojarmos de nós, nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem que se renasce em Cristo. Esse é o objetivo de Deus para nós. E nós, como pessoas que verdadeiramente amamos o Senhor, devemos ter no nosso coração esse empenho de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, de buscar amoldar a nossa vida à palavra e não querer que a palavra se amolde à nossa vida. Em Salmos 40, do verso 6 ao verso 8, diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista deixa claro que o Senhor não requer de nós ofertas, nem sacrifícios, nem declarações com a nossa boca ou qualquer tipo de coisa que a gente tente fazer. O que Ele deseja de nós é um coração entregue em querer vê-lo glorificado e principalmente em querer vê-lo glorificado com as nossas obras, quando a gente o obedece e faz a vontade dEle. Pense comigo do que adianta nós manifestarmos e professarmos a nossa fé, se no final das contas a nossa conduta ela nunca for coerente com a fé que a gente professa. Mais uma vez, pensando, né, no trabalho com os meninos da UPA, né, às vezes a gente pensa assim, poxa, adolescente tem esse problema, né, de querer se enturmar. Não é um problema, né, mas às vezes acaba sendo, dependendo da turma que ele está tentando se inserir. E às vezes, como é difícil imaginar que chega para a gente, que está trabalhando com eles, né, frases do tipo, fulano é da igreja, fala tantas coisas, mas no final das contas, quando chega na escola, já sabe, né? Não faz nada daquilo que está pregando. E as próprias pessoas de fora olham e dizem, se for para ser crente dessa forma, Deus me defenda. Então, o nome do Senhor, ele, de certa forma, é blasfemado por causa da má conduta que muitas vezes a gente acaba cometendo. Mas se nós temos um coração que verdadeiramente ama o Senhor, nós vamos buscar obedecê-lo. Porque em nós existe esse anseio de agradá-lo de verdade com a nossa conduta, mas também porque nós sabemos que essa é a melhor forma de ver Ele sendo glorificado. É quando a nossa conduta dá exemplo e dá testemunho e faz com que a gente seja sal da terra. Primeira coisa de quem ama o Senhor, deseja vê-lo glorificado. Segunda coisa, busca obedecê-lo de todo o coração. Mas a terceira coisa que eu gostaria que a gente refletisse é que aquele que ama o Senhor, ele empenha-se em sua obra, mesmo que ela seja árdua, como está no versículo de número 14 ao 16. Leamos. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro e tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze, e de ferro que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Queria frisar a parte inicial que diz o seguinte: eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor,
E ele cita tudo que ele fez, né? Imagine Davi já farto de dias, né? Imagine como é que deveria ser a velhice de Davi, né? Como eu falei, ele tinha tudo para estar descansado, para estar aproveitando seus últimos dias com a família, né? Mas o anseio dele para glorificar o Senhor era tão grande que, ainda que seja nos últimos dias, ele estava empenhado em cumprir a obra do Senhor. Eu estava esses dias lá em casa, se eu não me engano, foi no sábado, e né, bateram na porta, não, tocaram a campainha. Eu acho que era um grupo de outra religião, e eles estavam lá, né, fazendo, né, querendo professar fé, querendo fazer discípulos e tudo mais. Aí, quando eu abri a porta, né, disse, eu já sou crente, tudo certo, dei uns panfletos para que, caso eles quisessem distribuir, né, vai aqui, né. Aí eles disseram assim, não, a gente já tem os nossos. Eu disse, não, tome, em nome de Jesus, vá, leve. Leve, pecador. E aí eles pegaram, e me impressionou, porque estava um sol, estava muito sol. E tinha, eu não contei, mas tinha uns 10 por ali, uns 10 com um guarda-sol em cima da cabeça, né, conversando entre si, pensando qual era a rua, se ia descer, se ia subir. E aí eu fiquei constrangido, eu disse, meu Deus, esse povo aqui, sim, o que nós sabemos, né, não preciso falar, mas eles creem em uma doutrina que não é verdadeira. Eles creem numa palavra que não é a palavra de Deus. Mas eles estão aqui empenhados em fazer a obra, em fazer... E não é só uma vez, só isso aconteceu comigo, mas vez ou outra, creio que os irmãos também veem, né? Um grupo específico lá e cá, levando a palavra, fazendo discípulos para aquilo que eles creem. E aquilo, de certa forma, me constrangeu um pouco, porque eu digo, Senhor, esse povo que nem crê na verdade do Evangelho, eles pensam ser verdade, mas não é a verdade do Evangelho. Eles estão tão empenhados, eles estão ali batalhando no sol, indo, fazendo discípulos. Mas nós que cremos no Evangelho verdadeiro, muitas vezes a gente está acomodado. Muitas vezes a gente está parado ali naquela calmaria, está tudo certo, já estou no céu, eu já sou salvo, né? Mas isso deveria nos constranger. Esse amor do Senhor deveria nos constranger, para que a gente se empenhasse da maneira com que é devido para esse Deus que nos salvou. E nós vemos que esse foi o exemplo que o rei Davi nos deixou. Querer ver o Senhor glorificado, obedecê-lo e também se empenhar para que a obra dele seja concluída aqui na terra, apesar de ser árdua, apesar das dificuldades. E não foi só ele, né? Como nós podemos lembrar, né? O próprio Senhor Jesus indo para a cruz, ou os discípulos entregando a vida para morrer pelo Evangelho, não apenas para morrer pelo Evangelho, mas também para viverem pelo Evangelho. Tantos outros discípulos ou homens de Deus que a gente conhece na história, entregando a vida para morrerem e viverem pelo nome do Senhor. E isso deve nos constranger para que, assim como eles, nós possamos fazer também, sabendo que isso é uma evidência do coração que a gente tem de que realmente ama o Senhor. Mas, para finalizar, por que nós deveríamos fazer isso? E eu creio que nós devemos fazer isso porque, em primeiro lugar, nós amamos a Deus porque Ele já nos amou primeiro. No versículo de número 17 a 19, diz o seguinte, Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo, porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Vejam que o rei Davi está dizendo, Salomão, você já tem tudo. O Senhor já nos deu paz, o Senhor já tratou de providenciar todos esses recursos, o Senhor entregou nas nossas mãos os moradores dessa terra. Como poderíamos nós louvar o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco? Como diz aquela música, né? Conta as bênçãos e dize-as quantas são, né? Recebidas da divina mão. Se você for tentar contar, tenho certeza que você vai perder as contas. E às vezes eu brinco assim, a gente não tem nem noção, porque às vezes a gente está vindo para a igreja, às vezes Deus já nos livrou de tanto acidente, de tanto assalto, de tanta coisa ruim que poderia ter acontecido, e a gente nem tem noção do livramento e da bênção que o Senhor já está nos dando. Mas é o Senhor cuidando de nós em todo o tempo. Se a gente for parar para contar, como nós poderíamos realmente retribuir ao Senhor da maneira que é devida por todo o cuidado que Ele tem para conosco? E mais do que isso, né? Como nós poderíamos agradecer pela obra do Senhor na cruz por nós, entregando a própria vida. E não apenas isso, né? Vindo e se humilhando, assumindo forma de servo, deixando a sua glória e encarnando, se tornando um homem para sofrer pelos nossos pecados. Né? Como nós poderíamos
amar o Senhor na mesma medida que Ele já nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos é só um ato de gratidão, de constrangimento. E que essa obra do Senhor por nós, ela realmente nos constranja e nós possamos ser pessoas que o amam de todo o coração, assim como foi com o rei Davi. E aí, meus irmãos, vocês devem estar se perguntando, né, o que é que tem a ver essa mais importante oração? E eu queria provocar os irmãos a partir dessa noite, avaliarem o próprio coração e pensarem, será que eu amo o Senhor de todo o coração do jeito que é devido? Eu queria meditar com os irmãos nessa noite, será que nós não deveríamos estarmos orando mais para que o Senhor provoque o nosso coração a amá-lo cada vez mais do jeito que Ele merece? Talvez, não sei os irmãos, mas eu avaliando a minha própria vida, eu penso que o meu amor pelo Senhor ainda é tão pouco, perto do quanto que Ele já me ama. E olhando para o rei Davi e pensando que ele foi escrito como um homem segundo o coração de Deus, como eu disse logo no início, isso me estimula a pensar, Senhor, eu quero no final da minha vida ser tido como um homem segundo o Teu coração também. Eu quero que no final da minha história, o nome do Senhor possa ter sido glorificado com o meu testemunho, não só com testemunho, mas que o Senhor possa dizer que se agrada do meu coração. E eu queria provocar os irmãos nessa noite, para que essa também seja a nossa oração em conjunto, para que o nosso amor por Ele cresça. Como eu disse, nós oramos por tantas coisas e louvado seja Deus, porque Ele está sempre atento às nossas orações, por tantas causas, por enfermos, por necessidades, por livramentos, por provisões e providências. Mas quão poucas às vezes são as nossas orações para que o nosso amor por Ele cresça e para que a nossa vida possa ser uma vida que manifeste mais esse amor aqui na terra. Às vezes a gente se preocupa tão pouco em retribuir ao Senhor os benefícios que Ele nos tem dado. E o que eu queria que nessa noite nós meditássemos é para que todos os dias nós pudéssemos estar orando por isso, porque nunca vai estar suficiente o nosso amor pelo Senhor, mas para que a gente seja encorajado a, em primeiro lugar, estarmos sempre orando para que o nosso coração seja coerente com aquilo que Ele já está entregando para nós. Como diz a palavra, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio que não tem como buscar o reino de Deus em primeiro lugar sem buscar em primeiro lugar o Deus do reino. Então, que em nome de Jesus o nosso coração esteja sendo disposto a isso e essa seja a nossa oração prioritária, a nossa oração mais importante. Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, dá-me um coração semelhante ao coração do Senhor Jesus, que esteve disposto a se entregar, que assumiu forma de servo, que realmente estava ali entregue verdadeiramente ao Senhor, que, como Ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou preocupado com essa terra, não estou preocupado com o que eu posso construir, mas é em cumprir a vontade do Senhor na minha vida. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso coração. Acompanhe comigo, meus irmãos, que em Mateus, no capítulo 15, o Senhor Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E essa palavra do Senhor Jesus, creio que tenha chocado. Imagine que Ele chegou agora, imagine Jesus chegando aqui, e Ele vai imaginando que a gente está pensando: eita, Senhor, nos dê uma saudação, dê um glória a Deus aqui. Aí chega Jesus, sobe no púlpito, pega o microfone e diz: hipócritas, raça de víboras. Ia ser forte, viu? Eita Deus. Ia ser forte, ia escandalizar, viu? Mas essa é a palavra que Ele tem com o povo que teoricamente deveria ser o povo que estava com o coração rendido a Ele. Mas era um povo que honrava a Deus com a boca, mas os lábios, mas o coração estava totalmente distante dele. Como diz em Malaquias, que o povo servia a Deus, mas enquanto servia a Deus dizia: ai, que canseira, ai, que pesado, ai, meu Deus, mais um culto de oração, mais um culto de domingo, mais uma célula, mais um louvor. É forte, mas é a palavra de Deus. E Deus disse que se desagrada. Por mais que Ele estivesse fazendo, por mais que eles estivessem na igreja, por mais que eles estivessem fazendo, agindo como crente, mas o coração não estava acompanhando aquela ação. Acompanhe comigo para a gente encerrar. Apocalipse, capítulo 2. Os irmãos já devem estar imaginando o que é. Apocalipse, capítulo 2. Diz o seguinte: no versículo de número 4 ao 7, o Senhor falando às igrejas, diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 2º versículo, fica mais claro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eita, igreja abençoada, louvado seja Deus, só bênção aqui, só coisas boas. Mas aí ele chega no versículo 4 e diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Só até aqui. Vejam que o Senhor está elogiando aquela igreja por tanta coisa boa. E se fosse parar no versículo 3, estava tudo ótimo. Perseveraram, resistiram, não se desviaram, provaram os falsos apóstolos. Eita bênção. Mas o Senhor tem contra eles que, apesar de tudo isso, eles tinham perdido o primeiro amor. Que o nosso coração não perca o primeiro amor, meus irmãos, amém? Que o nosso coração verdadeiramente esteja vivendo todas essas coisas, mas não apenas da boca para fora, não apenas de obra, mas de coração, verdadeiramente também. Como diz no Salmo número 122, no verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esse seja o nosso coração, meus irmãos. Que nós possamos orar para que esse seja o primeiro lugar da nossa preocupação. Não a nossa vida, não o nosso emprego, não aqui na terra, mas que o nosso primeiro lugar, o primeiro lugar da nossa oração, a nossa primeira preocupação, seja se a presença de Deus está habitando em nós e se a gente está manifestando o amor que é devido a Ele. Que esse seja o maior desejo da nossa vida. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Ele entregar a honra que o nome dele é digno de receber. Se isso for o que trouxer ânimo no nosso coração, acordar, levantar de manhã e pensar, Senhor, hoje eu vou te glorificar. Hoje eu vou alegrar o teu nome. Hoje eu vou ter comunhão com o Senhor. Hoje eu vou para o culto. Hoje eu vou fazer um devocional. Que na tua presença eu tenha alegria, Senhor. Se isso for o que trouxer ânimo para o nosso coração, então a nossa vida está no lugar correto. E o restante das coisas Deus vai cuidar também. Nos preocupemos, irmãos, em fazer com que o nosso amor pelo Senhor seja a nossa primeira oração pela manhã. E que nós almejemos que amá-lo e vivermos de maneira prática esse amor seja a nossa prioridade hoje e sempre. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor nos provocou essa noite, Pai, a nos autoavaliarmos, Senhor, e vermos se verdadeiramente, Senhor, te amamos de todo o nosso coração, Pai. Será que a nossa prioridade é te glorificar, Senhor? Oh, Pai, será que nós estamos te obedecendo do jeito que é devido, Pai? Será que nós estamos nos empenhando, Senhor, de todo o coração nas tuas obras, oh Pai? Ou será que apesar de estarmos fazendo tudo isso, ó Pai, o nosso coração ainda está distante, Pai? O nosso coração ainda não é sincero, Senhor? Nos livra disso em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor, de ter um coração morno, Senhor, e distante, Pai. Frio, Senhor Jesus, e que perdeu o primeiro amor, Pai. Mas que nós oremos nessa noite, Pai, para que o primeiro amor, Senhor Jesus, esteja voltando ao nosso coração, Pai. Que o nosso coração, Senhor, se alegre na Tua presença, Senhor. Se alegre na expectativa de Te ter, Senhor. Se alegre na expectativa de ter comunhão contigo, Pai. Se alegre na expectativa de Te honrar. Se alegre na expectativa de Te glorificar, Senhor. De Te obedecer, Senhor. De fazer a Tua obra, Senhor. Que a alegria do Senhor, Pai, seja a nossa força, Pai, hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche o nosso coração com Teu amor, Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos retribuir, Pai. Nós Te amemos, ó Pai. Enche o nosso coração de amor pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa seja a nossa preocupação, Pai, Te amar mais e mais, ó Pai, e como na parábola está escrito, Pai, assim como um tesouro que Te encontramos, ó Pai, nós abandonemos tudo se for preciso, Pai, em troca desse tesouro que é o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, amém, amém.